Estamos juntos novamente, que bom, em torno da palavra de Deus. Vamos orar para que Deus esteja fazendo a vontade dele nessa hora também. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos por tudo que já aconteceu aqui, Pai. Pelos nossos encontros, por aquilo que nós estamos aprendendo com o Senhor, pela amizade que nós estamos ganhando em teu nome, Pai. Muito obrigada. E pedimos que o Senhor continue dirigindo o Rubem, eu e todas as pessoas que estão ouvindo, para que tudo o que acontecer aqui seja para a glória do Senhor e para a edificação e felicidade de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ver hoje, para iniciar o nosso encontro, duas lições que são maneiras que eu aprendi e que ensinei muitas vezes. Eu quero que vocês pensem, quem está com a Bíblia aí, abre a Bíblia no índice. Nós vamos explicando no índice e nós vamos fazer no índice, assim. Leiam lá. Os primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. São os 5 livros da lei. Então, quando terminar no Deuteronômio, passa um traço horizontal, faz uma chave de Gênesis até Deuteronômio e coloca aí, esses são os 5 livros da lei. 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deixa aí no índice da sua Bíblia. Quando eu aprendi isso, eu deixei no índice e aprendi muito e guardei no coração essa organização da Bíblia. Depois de Deuteronômio, vem os livros de história. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. São 12 livros. Passa o traço horizontal embaixo. Faz a chave ligando desde Josué com S e Juízes com Z, desde Josué até Ester. E no lado esquerdo escreve História. Esses são os livros de história, são 12. Depois dos livros de história, vem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São 5 livros. Passa o traço horizontal, faz a chave e escreve do lado, poesia. Esses são 5 livros de poesia, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Aí escreve do lado, poesia. Passou o traço, agora profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Fecha a chave e do lado escreve profetas maiores. E agora, os 12 últimos livros do Velho Testamento. Vamos lembrar sempre, nós estamos estudando o Velho Testamento por enquanto. O Velho Testamento que está preparando o povo para a chegada de Jesus, para a vinda do Messias. Então, os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí fecha, do lado esquerdo escreve profetas menores. Profetas menores. Então, agora no índice de vocês vão ter assim essa divisão e lembrar sempre como que está feita a Bíblia. No livro de história, nos livros de história tem 12. E depois nos profetas menores tem 12 também. Os profetas, eles viveram no tempo da história. Então, o certo, se a gente fosse fazer uma Bíblia cronológica, a gente teria que colocar, então, a história e o profeta. Mas eu creio que o mesmo Deus que inspirou homens santos e o Espírito Santo que moveu esses homens a escrever a palavra, o mesmo Deus e o mesmo Espírito Santo moveram os homens para fazer essa divisão e essa organização da Bíblia. Então a gente pensa assim, um profeta, Isaías, ele viveu no tempo dos reis, no reino dividido.
Oséias viveu no tempo dos reis também, do tempo do reino dividido. Ezequiel e Daniel viveram no tempo do cativeiro. Deus cuidou do povo dele mesmo lá no cativeiro da Babilônia. Então, Ezequiel e Daniel teria que ser no tempo do cativeiro. Depois, Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas que Deus levantou no tempo da restauração. Lembra que nós temos? Eles foram para o cativeiro e voltaram para a restauração de Israel, de Jerusalém. Então, essa é a ordem que está na Bíblia. E a gente, então, vai lembrando e vai colocando. Uma pessoa ligou para mim e disse que ficou maravilhado, porque criado na igreja e nunca tinha pensado nisso na nossa linha do tempo e também nessa ordem dos livros da Bíblia. A segunda lição que eu quero deixar com vocês hoje, sobre o estudo da Bíblia, sobre manusear, e tem muita gente que nunca nem abriu uma Bíblia. Eu quero que essas pessoas aprendam e amem a Bíblia. Eu dei muito tempo a aula para crianças. Aprendi muito estudando para crianças. E a gente, quando ia ensinar as crianças a achar na Bíblia, muita gente acha difícil, eu não sei achar o livro da Bíblia. Então, a gente ensinava assim, que eu aprendi na APEC, Aliança Pró Evangelização de Crianças. Como achar uma passagem na Bíblia? A gente fala assim, é o endereço. O nome do livro é o bairro. Vamos pensar na cidade. O nome do livro é o bairro. Nós estamos estudando Gênesis, então o bairro será Gênesis. Aí vem um número grande, representa o capítulo. No bairro, ele é a rua. O número grande é a rua. E o número pequeno é o versículo, é o número da casa. Então, olhem bem, nós estamos vendo o bairro, é Gênesis. O capítulo que nós vamos ver hoje, começar no 37. No 37. E nós vamos lendo todos os versículos, todos os números pequenos. Vamos caminhando, né? Nós estamos no primeiro livro do Velho Testamento. Livro da Lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Estamos em Gênesis, o livro da criação, das origens. Ele tem 50 capítulos e 10 histórias. 10 histórias. Todo o começo está em Gênesis. E eu estou propondo para vocês, aconselhando, leiam a Bíblia. Leiam o livro de Gênesis. É maravilhoso. Deus criando, Deus cuidando, Deus dirigindo a vida daquele povo para chegar até nós. Gênesis tem 50 capítulos. Lê um capítulo por dia, ou lê 2. E vamos ver, eu acho que nós vamos aprender muito juntos ainda. Nós estamos, agora vamos no ponto que nós já estamos. Vamos pensar na nossa linha do tempo. Criação, patriarcas, né? Criação, as pessoas, Adão, Abel, dilúvio e Babel, na criação. Vamos lembrar, o primeiro degrau, ou como uma pessoa falou assim, gostou muito da primeira pérola na criação de Deus. Então, a criação do universo e a criação do homem, da vida humana. Depois, a segunda pérola, ou segundo degrau, patriarcas. Nós já vimos Abraão, Isaac e Jacó, e vamos começar hoje a vida de José, que já está na terceira pérola, no terceiro degrau, Egito e José. Vamos lá? Capítulo 37. Capítulo 37. Já chega dizendo de José, tinha 17 anos. Nós vimos lá em Jacó que eram 12 irmãos, né? 12 irmãos. Jacó teve filhos com 4 mulheres que vão depois, nós vamos voltar nesses filhos aí, para ver as tribos
porque cada um vai constituir uma tribo. Então, o José, lembro que a Raquel ele era o penúltimo filho. Depois dele nasceu ainda o Benjamim. E ele era amado pelo pai dele. Ele era o mais novo. E a Bíblia diz que ele chegava lá e contava má notícia dos irmãos dele, dos filhos de Bila e de Zilpa, que eram as escravas de Raquel e de Lia. Ele contava o que ele estava fazendo de errado. E o Jacó fez uma túnica para o José. Essa túnica tinha um significado muito grande, de amor, de preferência. E o que acontecia? Os irmãos começaram a ficar com ciúmes de José. E o José, esses dias um pastor falou que o José e o Jacó, nesse tempo, eles não eram maduros. Porque o Jacó mostrou a preferência por um filho, o José contava as artes dos irmãos, e o José teve 2 sonhos. Olha, a vida de José é muito conhecida. Tem muitos livros e filmes contando a vida de José, José do Egito. Ele sonhou aí com 17 anos, ele teve 2 sonhos. Ele sonhou que ele era um feixe de trigo e em pé, esse feixe de trigo. E os irmãos dele eram os feixes em volta dele e se curvavam diante dele. Ele contou isso para os irmãos. Os irmãos não acharam graça nenhuma. Depois, uns dias depois, ele contou outro sonho. Agora ele era uma estrela e em volta dele as estrelas, os irmãos e o sol e a lua. O pai e a mãe também se curvavam diante dele. Esses sonhos provocaram muita raiva, muito ciúme nos irmãos. E eles não tinham amizade por José, tinham ciúme, tinham raiva dele. Um tempo, eles foram trabalhar longe, eles eram pastores, e Jacó pediu para o José ir levar para ver a notícia deles, como que eles estavam longe. E o José foi. Quando eles viram que José vinha chegando, não foi fácil achar os irmãos. Ele teve que ir atrás, quilômetros, e perguntar para as pessoas, mas ele acabou chegando nos irmãos. E quando eles viram José de longe, eles começaram a tramar, vamos matá-lo, o sonhador. E leiam lá depois a história, os detalhes, porque o Rúben e o Judá, eles não concordaram com isso, não. Mas os outros estavam resolvidos. Então, o que eles fizeram? Nós vamos jogar o José na cisterna, tirar a túnica dele, matar e levar a túnica para o pai, dizer que ele morreu. Aí o Rúben falou, não faço isso não. Mas o Rúben saiu e quando ele voltou, o que tinha acontecido? Os irmãos tinham jogado o José na cisterna, depois vieram de longe uma caravana de ismaelitas. Lembra Ismael, filho de Abraão? Ismaelitas, eles eram comerciantes, indo para o Egito levar mercadorias. E eles propuseram para aqueles ismaelitas que comprassem o José. Venderam o irmão por 20 ciclos de prata, que seria 2 anos e meio de trabalho, venderam para os ismaelitas. E ele foi levado para o Egito. Lá no Egito, José foi vendido para Potifar, que era comandante do exército de Faraó. Era um homem respeitado lá no Egito. Ele foi vendido para lá. Aí, Moisés, que está escrevendo, ele para a história de José e abre um parênteses no capítulo 38. Um parênteses muito interessante. Eu estava analisando, vendo, por que será que no meio da história de José, o
Moisés coloca essa história. De quem? De Judá. Judá era o quarto filho. Rúben, Simeão, Levi e Judá, o quarto filho. Judá, Deus está preparando. Jesus vai ser da descendência de Judá. Por isso que Moisés coloca aí no meio da vida de José a história de Judá. O Judá, ele saiu da convivência dos irmãos, ele casou, depois ele teve filhos, esses filhos morreram e ele tinha que exercitar com a nora. O filho mais novo dele tinha que casar com a nora e não casou. É uma história muito interessante. Uma pessoa uma vez falou assim, eu não gosto da Bíblia não, ela é muito nojenta, porque Deus coloca a pessoa, coloca o ser humano do jeito que é. Porque Deus toda a palavra dele é para a redenção, para a salvação do homem. Então essa história de Judá é uma história muito estranha, que acaba o Judá tendo filho com a Tamar, que é a nora dele. A nora dele. Quando ela vai ter os nenês, nascem gêmeos. E nasce o Pérez, nasce Zera e Pérez. Pérez é o segundo. Quem é Pérez? Quando chega lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 3, genealogia de Jesus, Pérez. Então, por que Moisés escreve isso nesse meio? Porque ao mesmo tempo que Deus está cuidando da vinda de Jesus, da vinda do Messias, ele está cuidando da proteção do povo. José vai ser o que vai proteger este povo. Então, Deus vai trabalhando, Deus é maravilhoso, ele tem estratégia, tem método, tem poder e tem misericórdia. Então, ele vai trabalhando nas duas linhas, a que vem trazer o Messias e a que vai proteger o povo de Israel. Muito bem. Voltamos agora no capítulo 39, com José. José está na casa de Potifar, o comandante de Faraó. E tem duas características de José. Uma é da paciência, da mansidão, da ternura dele. E outro, tudo que ele fazia, Deus prosperava. Ele era abençoado. E nós pensamos assim, quando uma pessoa é abençoada, quando um crente é abençoado, chove nele e chuvisca em quem está perto. E o contrário também. Quando o crente é desobediente, o castigo vem sobre ele e sobra para quem está perto também. Então, José, onde ele chegava, chovia bênção. Havia prosperidade, havia paz. Então, lá na casa de Potifar, o Potifar começou a perceber que o mesmo Potifar estava prosperando. E ele foi colocando tudo nas mãos de José. Tudo. A administração da casa, dos bens, das terras. José tomava conta de tudo. E aconteceu a mulher se enfeitiçou, José era um homem bonito, a mulher quis deitar com ele, né? E ele não quis, pode ler lá, ele fugiu e ela então caluniou ele. E o que aconteceu? Ele foi jogado no cárcere. Bom, olha só, o José, que era do plano de Deus, que ele era importante para o povo. Agora ele está no cárcere. E lá no cárcere, lá no capítulo 40 e 41, tem os sonhos do copeiro e do padeiro. O copeiro e o padeiro tiveram sonhos similares. Três cachos de uva, 3 cestos. E aí o José interpretou os sonhos. E o copeiro, ele foi restituído. No dia da festa do faraó, ele foi restituído, porque não foi achado que ele teria querido matar o faraó. Então, ele foi restituído ao seu posto de copeiro. Quando José interpretou o sonho,
falou para ele, lembra de mim, quando você voltar a servir o faraó, lembra de mim. O padeiro também, 3 cestos, 3 dias, e José falou para ele, você vai morrer. Ele foi condenado e morreu. Mas passaram 2 anos e o copeiro não lembrou de José. Aí tem aquele sonho do faraó, o sonho do faraó, das vacas, vaca gorda, 7 vacas, depois 7 vacas magras comiam as gordas, depois as espigas, 7 espigas gordas, bonitas, 7 espigas magras, e as magras comiam as gordas e não engordavam. E o faraó estava apavorado, querendo saber o que significava o sonho. E José falou, são 7 anos de abundância e 7 anos de fome. O Senhor põe um homem para administrar tudo isso e guardar no tempo da abundância, guardar o mantimento. E o faraó falou assim, quem pode fazer isso melhor do que este homem que está falando isso? Então, José, do cárcere, agora ele vai ser o quê? O primeiro homem depois do faraó. Tudo, já mudou tudo a vida dele. Ele se casa com a filha de um sacerdote, tem 2 filhos, Manassés e Efraim, e tem os 7 anos de abundância e ele anda pelo Egito todo comprando o excesso e guardando. E o que acontece no capítulo 42? A fome alcança Canaã, a terra que Deus deu para Abraão, Isaque, Jacó. Jacó está lá com os filhos e a fome chega lá também. E a notícia de que no Egito tinha o necessário, tinha fartura, faz com que os irmãos de José vão para o Egito para comprar mantimento. Vão para comprar mantimento. E quando chegam lá, eles não reconhecem José. Completamente diferente. Mas José reconhece os irmãos. Agora imagine só o coração de José. Se fôssemos nós, né? Agora ele, numa posição de mando, ele agora então, ele vai ver os irmãos e nós vamos ver as atitudes de José. Ele não se dá a conhecer, ele provoca os irmãos, fala, vocês são espiões, e provoca para que eles contem a história. E eles acabam contando que tem um pai velho, que morreu um irmão, né? E ele vai, então, trazendo os irmãos na memória dele tudo o que aconteceu. E os irmãos também vão ser testados, ele vai provocar e testar os irmãos. Aí, quando os irmãos vão embora, eles veem lá no mantimento deles que ele devolveu o dinheiro. Ele encheu os sacos deles e devolveu o dinheiro. E depois, então, eles contam para Jacó o que aconteceu, e do dinheiro eles ficam meio cismados. Passa o tempo, porque são 7 anos agora de fome. Passa o tempo, eles estavam no 2º ano ainda, e eles acabam o mantimento. E eles têm que ir. José cede para eles e fala, vocês têm que trazer o irmão de vocês, que vocês falaram que tem um irmão mais novo, que era o irmão Benjamim, que é o irmão de Jacó é o pai e Raquel é a mãe. Eles são os 2 irmãos de pai e mãe. Então, eles descem com o Benjamim, ele hospeda os irmãos, José abraça o Benjamim e beija o Benjamim. E ele abraça também os irmãos e ele chora. E ele diz, eu sou José. E eles ficam com muito medo. Mas José vai sempre ter essa atitude de perdão, de paciência, de reconhecer que Deus estava acima de tudo na vida dele. E que todo aquele tempo houve muito sofrimento, mas Deus não esteve longe dele nunca. Nós vamos parar aqui. E o que eu quero que vocês leiam, peguem o livro de Gênesis e leiam. Nós estamos aqui no 43 e vamos até o 50, porque aí José
vai ser a figura protagonista aí desses capítulos. Mas muitas coisas vão acontecer ainda. São 50 capítulos, 10 histórias, e é a história de Deus que ama o povo, que ama a criatura dele. Que Deus nos abençoe e que nós possamos perseverar. Eu sempre falo lá na nossa classe de escola dominical e na nossa alfabetização de adultos. Começar uma obra, um projeto, é difícil, mas continuar, perseverar e ir até o fim é muito mais difícil. Mas a gente pode. Que Deus nos abençoe.